Shalom, amada, bom dia, glória a Deus pela sua vida, bendita seja você, porque o Senhor te escolheu, o Senhor te ama, Deus é contigo, amém? Glória a Deus por todas as coisas. Estamos aqui começando um novo livro, o livro de Tiago, e esse livro são coisas bem práticas do que a gente deve fazer como cristã, né? Como a gente deve seguir a vida. E se por acaso você ainda não está na vida que Deus prometeu, na abundância que Deus prometeu, na plenitude que Deus prometeu, é porque de repente a gente está errando, tem algum problema aí, a gente precisa resolver. Mas não ficar culpando a Bíblia, ficar culpando Deus por nossos problemas. A gente tem que ter a autorresponsabilidade de saber onde é que a gente errou, onde a gente caiu. E fazer o processo do arrependimento para ter uma vida plena, uma vida absolutamente feliz com Deus. E é para isso que Ele nos criou. Então, assim, esse livro é pequeno, são 5 capítulozinhos e a gente vai aprender um pouco com o Tiago, que escreve para as 12 tribos e para mim, para você, que estamos aqui para ouvir a palavra de Deus, para aprender de uma maneira muito clara essa mensagem. Bom, antes de a gente começar a leitura, vamos orar? Então feche seus olhos, coloque a mão no coração. E vamos dar aquele bom dia para o Espírito Santo? Vamos lá, 1, 2, 3 e... Bom dia, Espírito Santo, bom dia. Eis-nos aqui para te ouvir e te obedecer. Declaramos nossa mente e nosso coração cativos à tua voz. Tira as escamas dos nossos olhos, tira o tampão de nossos ouvidos. Em nome de Jesus, nos ajuda a te ouvir e te obedecer. Ajuda-nos a entender a tua mensagem, a tua palavra com clareza e que possamos te ouvir e obedecer. Sem resmungar, sem justificar nada, simplesmente fazer a tua vontade. Ajuda-nos a ter revelação da tua palavra, em nome de Jesus. Amém? Então vamos lá, Tiago capítulo 1 começa assim. Tiago, servo de Deus e do Senhor Jesus Cristo, as 12 tribos dispersas entre as nações, saudações. Olha, Tiago até começa um pouco parecido com Paulo, né, que ele apresentava, só que Paulo falava ainda um pouquinho mais, mas ele se apresentava e dizia para quem que era e por que ele estava escrevendo, né? Vamos seguir aqui, versículo 2. Meus irmãos, considerem motivo de grande alegria o fato de passarem por diversas provações, pois vocês sabem que a prova da sua fé produz perseverança. E a perseverança deve ter ação completa, a fim de que vocês sejam maduros e íntegros, sem lhes faltar coisa alguma. Se algum de vocês tem falta de sabedoria, peça a Deus, que a todos ele dá livremente, de boa vontade, e lhe será concedida. Peça, porém, com fé, sem duvidar, pois aquele que duvida é semelhante à onda do mar, levada e agitada pelo vento. Não pense tal pessoa que receberá coisas alguma do Senhor, pois tem mente dividida e é instável em tudo que faz. Bom, Tiago já começou aqui falando, né? A gente terminou o livro de Hebreus e o capítulo 11 falou sobre os heróis da fé, sobre a fé grandiosa e Tiago fala aqui que a gente precisa ter fé, inclusive para pedir sabedoria que a gente vai ter do Senhor, que o Senhor nos dá livremente de boa vontade. Então que a gente peça ao Senhor, abra a boca e Senhor, enche-nos de sabedoria para tal situação, para o dia a dia, para resolver tal coisa, para o trabalho, na família, em casa. Todas as coisas que a gente peça sabedoria, porque o Senhor nos dá livremente, Ele nos concede isso. A gente precisa ter fé e não duvidar. E não ser como as ondas do mar, né? Elas vão e vai e vem, né? Que a gente não seja assim, mas que a gente seja firme, que a gente não tenha uma mente dividida e instável, em nome de Jesus. Amém? Versículo 9. O irmão de condição humilde deve orgulhar-se quando estiver em elevada posição, e o rico deve orgulhar-se caso passe a viver em condição humilde, porque o rico passará como a flor do campo. Pois o sol se levanta, traz o calor e seca a planta. Cai então a sua flor, e a sua beleza é destruída. Da mesma forma, o rico murchará em meio aos seus afazeres. Feliz é o homem que persevera na provação, porque depois de aprovado receberá a coroa da vida que Deus prometeu aos que o amam. Amém. Que seja eu e você felizes na provação. Você está na provação, amada? Vá louvando, vá agradecendo, vá ficando feliz aí, em nome de Jesus, porque você vai ter a coroa da vida, porque você será aprovada.
e você em tudo terá o que o Senhor te prometeu. Amém? Quando alguém for tentado, jamais deverá dizer: estou sendo tentado por Deus. Pois Deus não pode ser tentado pelo mal, e a ninguém ele tenta. Cada um, porém, é tentado pelo próprio mau desejo, sendo por este arrastado e seduzido. Então, esse desejo, tendo concebido, dá a luz ao pecado, e o pecado, após ter se consumado, gera a morte. Então, assim, foi o que eu disse, não dá pra gente ficar culpando a Deus pelas coisas que acontecem. Deus, porque você deixou isso acontecer? Deus, porque tem pobreza no mundo? Deus, porque pessoas passam fome? Porque tem crianças morrendo? Não dá pra você culpar a Deus pela situação que você está vivendo, pelo que o Brasil está vivendo, pelo que o mundo está vivendo. Simplesmente a gente planta e a gente colhe. Você é responsável pelas situações que você está hoje. Você está no lugar que você está por causa das coisas que você fez antes, por causa das coisas que você plantou antes. Então não dá pra gente dizer que é castigo de Deus, que Deus está tentando, porque não é nada disso não. Então assim, eu e você fizemos algo porque nós simplesmente plantamos isso. Se a gente plantou raiva, a gente vai colher raiva. Se a gente plantou violência, a gente vai colher violência. Então, se a gente pecou, o pecado leva à morte. Muitas vezes a morte espiritual e outras vezes a morte física. Então, cuidado, não fique culpando ninguém, e muito menos Deus, pela vida que você está hoje, pelas coisas que estão acontecendo com você hoje. Se arrependa do mal, faça o processo do arrependimento. E aí Deus leva seu pecado para o mar do esquecimento e zera tudo. E aí você pode ter uma nova vida com Deus, ter um novo ciclo, uma nova jornada, começar de novo e começar a plantar boas coisas. É o que você faz hoje que vai definir seu amanhã. Amém? E Tiago está sendo muito sincero nisso, hein? Versículo 16. Meus amados irmãos, não se deixem enganar. Toda boa dádiva e todo dom perfeito vem do alto, descendo do Pai das luzes, que não muda como sombras inconstantes, pois sua decisão ele nos gerou pela palavra da verdade, a fim de sermos como que os primeiros frutos de tudo que ele criou. Então, assim, você vê a sombra, né? Dependendo do sol, ela vai mudando. Uma hora ela tá de um lado, depois ela vai mudando um ângulo, 45 graus, depois 95 graus, depois vai ficando atrás. E vai mudando. Só que Deus, ele é constante. Ele é fiel. Ele não muda. Então, assim, ele nos gerou pela palavra da verdade. Nós somos os primeiros frutos de tudo que ele criou. Ele nos ama. Não tem mudança no Senhor. Versículo 19. Meus amados irmãos, tenham isto em mente. Sejam todos prontos para ouvir, tardios para falar e tardios para irar-se, pois a ira do homem não produz a justiça de Deus. Portanto, livrem-se de toda impureza moral e da maldade que prevalece, e aceitem humildemente a palavra implantada em vocês, a qual é poderosa para salvá-los. Então, aqui é um conselho muito útil para mim e para você, né? Que a gente ouça. Nós temos 2 ouvidos justamente para a gente ouvir melhor. A nossa boca é uma só e que a gente fique tardio ali para falar, para se irar, porque a ira, ela não produz a justiça de Deus. Então, a gente precisa se livrar de todo o pecado, de toda impureza, impureza moral, da maldade, e aceitar humildemente a palavra do Senhor, que é poderosa para nos salvar. Amém? Versículo 22, está acabando, só falta isso aqui para acabar esse capítulo. Sejam praticantes da palavra e não apenas ouvintes. Então é ouvir e obedecer, né? É pragmática, é praticar. Enganando-se a si mesmo. Aquele que ouve a palavra, mas não põe em prática, é semelhante a um homem que olha na sua face no espelho e depois de olhar para si mesmo, sai logo e esquece a sua aparência. Não dá, né? Não aprendeu, não entendeu, não fez o que era para fazer, e não tem que ser assim comigo, com você. A gente deve falar e praticar. Se a gente está aqui lendo a palavra, a gente deve praticar a palavra. A Bíblia é perfeita e é nela que a gente deve se espelhar. Amém? 25. Mas o homem que observa atentamente a lei perfeita que lhe traz a liberdade e persevera na prática dessa lei, não esquecendo o que ouviu, mas praticando, será feliz naquilo que fizer. Se alguém se considera religioso, mas não refreia sua língua, engana-se a si mesmo. Sua religião não tem valor algum. A religião que Deus, nosso Pai, aceita como pura e imaculada é esta: cuidar dos órfãos e das viúvas em suas dificuldades, e não se deixar corromper pelo mundo.
Então, em nome de Jesus, que eu e você, a gente não se corrompa pelo mundo, que a gente não seja seduzida pelas ofertas de Satanás e que a gente não caia e fique em pecado. A gente pode até cair, mas a gente se levanta, que a gente se arrependa, que a gente peça perdão ao Senhor e possa ter uma nova vida com Ele, em nome de Jesus. Amém? Só nós somos responsáveis por aquilo que a gente crê. É a nossa responsabilidade buscar a palavra de Deus por nós mesmas.